Porque a gente entende que quando uma criança, uma adolescente, uma menina, uma mulher é violentada, é o próprio corpo de Cristo que é violentado. Como é que a gente vai falar de um Deus Pai, de um Deus cheio de amor para uma criança que sofreu um abuso sexual, de uma mulher que está sendo violentada pelo seu companheiro? Então a gente entende que todo esse processo sinodal, ele tem que incluir a dor e o sofrimento desses povos, né, que estão aqui no chão da Amazônia. E nessas escutas sinodais, em todos os relatórios, que foram mais de 40, que a gente teve o acesso, leu para poder fazer a síntese, aparece isso com muita frequência. A questão dessas violências, a questão que está muito interligado, o tráfico de drogas, né, o feminicídio, a questão também do suicídio da adolescência e da infância. Então, são questões muito latentes e muito presentes nessa Amazônia. O próprio mapeamento que a Rede Eclesial do Brasil fez, aparece constantemente em todas as dioceses essa questão dos crimes contra a vida ligado ao abuso e exploração sexual e o tráfico. E quando a gente fala da questão das fronteiras, ainda é muito mais gritante. A realidade é muito mais triste, porque nem a ausência da presença do Estado nas fronteiras é muito grande. Então, quando acontece um caso grave, tudo tem que vir para a capital. Então, isso é muito sério. O próprio Estado acaba se eximindo da responsabilidade dessa atuação. Então, a gente, quanto igreja, tem lutado muito e feito todo esse trabalho de articulação para que as pessoas que estão lá, os padres, os missionários, as missionárias, a vida religiosa assuma isso como um trabalho que faz parte da evangelização. Porque como falar de Deus, né? Como falar de cuidar da vida se a gente não vê essa vida que é ameaçada? Então, eu acho que o grande desafio que a gente tem pela frente é isso, fazer com que essa igreja abrace, para a igreja assumir, dar visibilidade e assumir como parte integrante desse processo de evangelização. A gente tem assim feito um esforço muito grande. Eu acho que nesse caminho do Regional Norte 1, da própria Arquidiocese de Manaus, a gente tem colocado isso nos documentos. Isso aparece na APA, que foi na Assembleia da Arquidiocese, né? Aparece com um grande grito, aparece como um grande clamor no próprio Regional Norte 1, e aí as dioceses e prelazias também assumiram isso como uma causa comum. Agora a gente sente essa grande dificuldade de fato as pessoas assumirem. Por exemplo, a Rede Um Grito pela Vida, ela é da vida religiosa consagrada, ela faz parte da CRB nacional, mas ainda a gente vê que não é uma causa abraçada por todas as congregações. As congregações acham bonito, incentivam, mas tem dificuldade de liberar um membro, né, da congregação para somar especificamente com essa temática. Então, para a gente também é um desafio. A gente agora tem feito, junto com a Caritas, a Arquidiocesana de Manaus, um trabalho grande de sensibilização nas comunidades, nas paróquias. Então, a gente acredita que a partir disso vai surgir novas lideranças que também se sentem chamadas, porque a gente sabe que trabalhar com essas temáticas não é fácil. Tenho muitas experiências, né, em algumas dioceses e prelazias, principalmente no nosso regional, que eu já estive presente e às vezes os próprios padres, os próprios bispos diziam assim, não, mas aqui não precisa fazer esse trabalho, por exemplo, de enfrentamento ao abuso, à exploração sexual, ao tráfico de pessoas, porque aqui não existe isso, aqui a gente não percebe. E aí a gente com insistência, né, mas não assim brigando, mas criando estratégias, a gente foi entrando e foi conquistando esse espaço. E mesmo nas comunidades eclesiais, né? A gente sabe que as mulheres estão lá. Se a gente tirasse as mulheres, né, desse ministério que elas já exercem, do seu papel, não teria muita vida, né? Só os homens não fariam do jeito que as mulheres fazem. Então, eu diria assim, que não é que a gente é mais escutado, mas a gente talvez esteja mais empoderada, tenha mais estratégias para estar ocupando esse espaço. E eu diria assim que as mulheres da Amazônia, elas trazem muito mais o silêncio do que a fala. E muitas vezes não é que elas não queiram falar, mas elas se sentem um pouco inibidas, né?
diante muitas vezes dessa presença masculina que se coloca com maior poder sobre as mulheres. Então muitas vezes elas acabam se calando para não ir para o enfrentamento. Eu participei de muitos processos dessa escuta sinodal. E aqui no Regional Norte 1, a gente pôde ler todos os relatórios que vieram das bases e a gente pôde perceber muito essa presença das mulheres. Em nível de, tanto da Rede Eclesial da Pan-Amazônia, a gente teve uma estatística das escutas e 53% foi a participação das mulheres nesse processo de escuta sinodal. Então as mulheres, de fato, elas são essa presença dentro desse processo. O que a gente sente de dificuldade é muitas vezes essa igreja hierárquica institucional reconhecer esse papel e esse protagonismo das mulheres, mas elas estão falando. Muitas vezes elas não são escutadas por essas lideranças, né, dessa igreja mais hierárquica, mas elas, com certeza, a partir das bases, elas estão falando aquilo que pensam, aquilo que sentem, porque elas se sentem igreja e elas fazem com que essa igreja de fato seja viva, né? Que essa igreja ela tem um diferencial nesse chão da Amazônia. Que nós, enquanto mulheres, a gente precisa se apropriar mais desse processo, de conhecer e de se sentir parte dele. E pensar assim, esse momento agora, ele é um momento para o agora, mas ele é um momento para as gerações futuras, né? Então, no próprio documento sinodal, aparece a voz das mulheres, e a voz das mulheres não só pedindo reconhecimento por parte do trabalho delas na igreja, mas muitos delas colocaram a questão da ordenação das mulheres, que as mulheres também possam ser diaconisas, né? Possam exercer esse papel que até então são dos homens. Só que eu penso que esse é um processo muito lento. E nós, enquanto mulheres, dentro dessa instituição hierárquica, posso dizer machista, patriarcal, porque a gente sabe que esse modelo a gente também não se inclui e não se vê como sacerdotisa, como diaconisa. Mas eu acredito que a gente precisa fazer parte desse processo, para fazer esse processo de desconstrução também, né, dessa igreja hierárquica, machista, patriarcal, para a gente também criar um novo modelo. E aí sim a gente se sentir parte dessa nova construção, que eu acredito que esse processo sinodal vai abrir brechas para isso. A gente não vai ter uma mudança para o agora, mas tipo o Concílio Vaticano II. Né? Já se passaram 50 anos, a igreja viveu já um processo e agora, ainda tem igrejas que agora estão se abrindo para esse novo que o Concílio Vaticano II provocou. Eu penso que o sínodo para a Amazônia, a gente vai fazer esse caminho. A nossa geração não vai ver as grandes mudanças, mas eu acredito que as futuras gerações poderão aproveitar e fazer um processo de muitas buscas e de muita novidade dentro dessa nossa igreja. Você que nos escuta e se sente sensibilizado, chamado, né, a ser também uma presença que cuide da vida, busque se informar. Nós estamos nesse processo bonito, que é esse caminho sinodal. Busque conhecer mais, se aproxime das lideranças das comunidades, tente se informar mais. Essa causa é de todos nós. Enfrentar o abuso, a exploração sexual, o tráfico de pessoas é uma missão. A gente precisa fazer esse trabalho de sensibilização das pessoas, de prevenção, para que nenhuma pessoa caia nessas redes, né, dos traficantes, principalmente a questão do aliciamento, né, do abuso, da exploração sexual de crianças e adolescentes, porque quando a gente fere a vida de uma criança, a vida de uma pessoa, a gente fere o corpo de Cristo. E aí é responsabilidade de cada uma de nós trabalhar para que ninguém seja violentado na sua dignidade. Então você que nos escuta, se informe mais
e seja também uma agente, seja uma pessoa que também faça esse trabalho de cuidado com a vida. Sou missionário, sou povo de Deus. A comunicação a serviço da evangelização.